Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário servo Roberto, ali em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, o Paráclito, e dá força aos apóstolos para edificar a igreja, porque Cristo profetizou sobre a vida de Pedro e deu pastoreio a Pedro. Tanto que o primeiro que começou a pregar e edificar, a converter, foi Pedro. Sobre ti, Pedro, edificaria minha igreja. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. João 21, do 15 ao 17, deu dom de pastorear a Pedro. Ali em Atos dos Apóstolos, desce um Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Como vai dizer ali em Efésios 4 e 5. Esse é o Espírito Santo que os primeiros cristãos receberam. Não é aquele Espírito Santo que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 11:4 e não pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito. Não, é um Espírito. Que Espírito Santo é esse? Que vai caminhar na unidade, que vai caminhar na doutrina dos apóstolos, que vai dar entendimento e a verdade na igreja. Porque foi confiado aos apóstolos, foi confiado quem foi batizado ali com o verdadeiro Espírito Santo. Um só batismo, uma só fé. Olha só que interessante, ó. Efésios 4 e 5. Seja um só corpo, um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, mas é uma só experiência, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que você vê aí é balela, meu irmão. É igrejas vindas de homens. Eu não canso de focar esse termo. É outro Espírito. Só você meditar ali em 2 Coríntios 11:4. A igreja que foi confiada, que foi fundada lá na cruz, com sangue, edificada com sangue, desceu o Espírito Santo, verdadeiro, e a verdade vai ser conhecido pela igreja. Efésios 3:10. Que igreja é essa que só tem uma fé, que só tem uma doutrina, que só tem uma liturgia, que só tem um pastor, um pastoreio, que só tem um Espírito Santo? Em Mateus 28, 19, 20. E o que eu quero pregar aqui, em Atos dos Apóstolos 8, ali vemos 8. Para receber esse Espírito Santo, tem que ser membro da igreja, que foi confiado. Olha só que interessante, ó. Em Atos 8, 14, ó. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Este, assim que chegaram, fizeram a oração pelos novos fiéis, a fim de receber o Espírito Santo, ó. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizado, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então os dois apóstolos lhe puseram a mão e receberam o Espírito Santo. Pedro, pastor, e João, bispo de Jerusalém. Não, João não, é discípulo de Pedro. Bispo de Jerusalém é Tiago. Olha só. Membro da igreja, foi batizado e depois, com a posição de mão, receberam o Espírito Santo. Que é um Espírito Santo de uma unidade, que vai caminhar com a igreja, que é a voz da verdade. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, quando ele tem aquela revelação de Cristo, por que Cristo não batizou ele ali logo com o Espírito Santo? Não, meu irmão. Foi batizado pelo membro da igreja, Ananias. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 9 e Atos Apóstolos 10, ó. 9, do 2 ao 5, ó. Pediu-lhe, ó, 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Durante recalcitrante contra os guilhões. Por que Cristo não batizou ele ali logo com o Espírito Santo? Não, mano, porque Cristo sobre ti, Pedro, deixarei a minha igreja. Que igreja é essa? Que vai ser o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Uma igreja que vai ser encarregado de anunciar a verdade. A igreja que vai ser encarregado de enviar. Uma igreja que vai ter pastoreio. Uma igreja que vai ter doutrina. Uma igreja que vai ter unidade. 1 Coríntios 1,10. Filipenses 2,2. Porque o Cristo, ele
fundou a igreja. Ele é a igreja. Deixou seus membros para batizar, para enviar e para batizar você com o Espírito Santo. Vai descer o Espírito Santo. Não é igreja bagunçada que hoje você se converte, você já é batizado, não, meu irmão. Tem tradição, tem magistério, tem pastor, tem pastoreio. Olha só. E o apóstolo Paulo foi batizado por Ananias e desceu o Espírito Santo pelo membro da igreja. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 10, 17. Ó. Ananias entrou na casa de Paulo e impôs a mão, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, que é esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ó. Baixa isso, Tiffany. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo uma escama como que escama. Recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Olha só. Teve ação de um membro da igreja, não membro das igrejas, não membro da igreja, que está sintonizada com o pastor, com Pedro. Na unidade, na igreja que foi edificada com sangue, fundada com sangue, uma igreja que tem pastoreio, uma igreja que só tem um Espírito Santo que desceu ali dos apóstolos. Por que as pessoas entendiam com sua própria língua materna, mas não foi batizado? Olha só que interessante. Os apóstolos 2 ali. E tanto, olha aqui, ó, o 10, Atos dos Apóstolos, 10, 17, 18, ó. A conversão do eunuco. Estava lendo a profecia, profeta Isaías, olha só, 8, Atos dos Apóstolos, 8, ó, 30 e 31. Filipe aproximou-se, ouviu que o eunuco lia a profecia, lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Olha só. Respondeu-lhe: como é que posso ser? Não há que me explique. E rogou a Filipe que subissem e se sentasse junto dele. Olha só que interessante. O eunuco não teve uso pessoal, não teve interpretação pessoal. Teve o intérprete que está na coluna da igreja, que é a coluna da igreja. E foi batizado com esse Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Ó? Que só tem unidade, Efésios 4 e 5. Por que ele não falou assim? Não, eu entendo, eu entendi tudo. Vou fundar minha igreja ali, vou começar a pregar, vou anunciar. Não, teve participação do membro da igreja também. E tanto que depois foi batizado, igual com o apóstolo Paulo foi batizado por Ananias. O eunuco foi batizado por Filipe, ó. Olha só que interessante. Não é mais com imersão de água como o batismo de João Batista, não. Batismo do ensinamento dos apóstolos, com aspergir de água. Com um pouquinho de água. Ó, 8, Atos dos Apóstolos 8, 36, ó. Continuando o caminho, encontraram água e disse: então, eunuco, eis aí que a água, que te impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crê de todo o coração, pode ser. Eu creio, disse ele. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Que batismo é esse? O mesmo batismo que o apóstolo Paulo. O mesmo batismo que João e Pedro estão colocando a mão ali, o Espírito Santo está recebendo. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos 2. Olha só que interessante. É o mesmo Espírito Santo que deu a profecia a Pedro, sobre ti, Pedro, de fé na igreja. Não foi a carne de Deus, mas Pai que está no céu. Olha só que interessante. E é o mesmo Espírito Santo que vai estar ali na igreja. Mateus 28. Olha só. 19, 20. Ide, pois, ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ó. Na igreja. Não nas igrejas. Porque em 2 Coríntios 11, 4, o apóstolo Paulo vem nos alertar dessas novidades de várias igrejas. 2 Coríntios 11, 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, ó, que não é o Espírito Santo.
diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitais. Olha só que interessante, cara. Esse é o nosso ensinamento, porque Efésios 3, doa quem doer, meu irmão. Três, 10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste pode ser conhecida pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Olha só que interessante. Mesmo que o sacerdote estiver errado, tivesse corrompido, a Sagrada Escritura foi compilada, foi organizada, foi escrita para essa igreja. Porque foi inspiração desse um só Espírito Santo, não de vários Espíritos Santos. Você vê a igreja vinda de homens, fundador homens, tem várias interpretações da Bíblia. Várias. Olha só que interessante. O mesmo Espírito Santo que desceu ali, que Pedro e João colocaram a mão ali na vida daqueles novos convertidos, em Atos 8, 14, 17, em Atos 9, 3, 5, em Atos 10, 17, 18, em Atos 8, 30, 31, e Efésios 4, 5. É o mesmo Espírito Santo. Em Atos Apóstolos 2, João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Porque Cristo, ele fundou a igreja. Para você conhecer a verdade pela igreja. A Escritura foi organizada, foi compilada, foi guardada, foi construída para a igreja. Porque o Espírito Santo, ele é só um, irmão. Ele está na unidade da igreja. Aquele que se apartou é outro Espírito, 2 Coríntios 11, 4. E Apocalipse 16, 13. Olha só que interessante. Essa é a verdade, meu irmão. Sou missionário, servo Roberto, um estudo simples para você não se desviar. Como vai dizer em João 14 ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. Sim, a verdade, o caminho, a vida é Jesus Cristo. Mas Cristo deixou a igreja para você conhecer a verdade do caminho. Para chegar até Ele. Seja louvado, salve Maria, sobre a sua vida.